Oi pessoal, meu nome é Leilane Ferreira e a gente está começando mais uma aula da monitoria de redes de computadores da Universidade de Pernambuco. O tema da aula de hoje é Internet das Coisas. Mas o que é a Internet das Coisas? Trata-se de um novo paradigma que vem crescendo no cenário moderno de comunicação sem fio. A ideia básica deste conceito é que ao nosso redor esteja uma grande quantidade de coisas, tais como RFID, sensores, atuadores e telefones móveis, que, através de um esquema de endereçamento único, serão capazes de interagir uns com os outros e cooperar com seus vizinhos para atingir um objetivo em comum, que é a troca de informação. Em outras palavras, é um cenário em que os objetos estão equipados com identificadores únicos e possuem a capacidade de transferência de dados através de uma rede, sem a necessidade da interação entre humanos e computadores. É a conexão e a comunicação entre objetos. Nesse contexto, sistemas de informação e comunicação estão invisivelmente embutidos no ambiente que nos rodeia. Isso resulta na grande quantidade de dados que devem ser armazenados, processados e apresentados em uma emenda eficiente e em um formato facilmente interpretável. A ideia de conectividade serve para que os objetos possam ser mais eficientes ou receber atributos complementares. Nesse contexto, podemos imaginar vários exemplos de aplicações nesta área. Uma geladeira conectada que emitisse notificações ao usuário quando determinado alimento estivesse próximo de acabar. Uma cafeteira que emitisse notificações ao usuário quando seu filtro estivesse sem água. Utilizando a internet das coisas, os médicos e hospitais podem coletar e organizar dados vindos de dispositivos médicos conectados e monitores de saúde instalados nas casas dos pacientes. Semáforos inteligentes podem reconhecer a sirene de uma ambulância e automaticamente liberar o tráfego para dar passagem à mesma. Aqui temos um gráfico que mostra a proporção de dispositivos conectados por pessoa. Ele se inicializa em 2003, quando esse valor é de 500 milhões de dispositivos para uma quantidade de 6,3 bilhões de pessoas, e vai crescendo até 2015, onde o valor é de 25 milhões de dispositivos para uma quantidade de 7,2 bilhões de pessoas. A previsão é que em 2020 esse número de dispositivos dobre para uma população mundial de 7,6 bilhões de pessoas. A internet das coisas fortalece ainda mais a ideia de computação ubíqua. A computação ubíqua é a ideia de que existem dispositivos conectados em todos os lugares, de uma forma tão transparente que faz com que as pessoas não percebam sua presença. Segundo Mark Weiser, considerado o pai da computação ubíqua, as tecnologias mais importantes são aquelas que desaparecem. Elas se integram à vida do dia a dia, do cotidiano, até serem distinguíveis dele. A internet das coisas pode acarretar alguns problemas no contexto de sua utilização. Os principais cuidados a serem tomados são referentes à privacidade e segurança. Estes dois itens estão ligados ao fato de que mais dispositivos estão conectados em rede, também são mais dispositivos expostos a ataques. Uma pesquisa realizada pela HP Security concluiu que 70% dos aparelhos conectados estão sujeitos a ataques. 90% exigia alguma informação pessoal. 70% não utilizava criptografia e 80% não pediam senhas de segurança. E por fim também temos o problema de infraestrutura, que é para dar suporte a toda a conectividade de dispositivos. O problema de endereçamento. Com a internet das coisas, o endereço IPv4, que é um endereçamento de 32 bits, que já possuía sua limitação para a quantidade de números de dispositivos conectados, agora fica mais agravante. O endereço IPv6, que é um endereçamento de 128 bits, vem para alavancar a era da internet das coisas. Para melhor entendimento, assista o vídeo IPv4 versus IPv6. Outro grande problema referente à internet das coisas é a questão de uma falta de padronização dos protocolos de comunicação utilizados por essas coisas. Como qualquer coisa agora pode se comunicar com a rede, como estabelecer um protocolo único para ser utilizado por todas elas? Por fim, nós temos alguns exemplos. Esse primeiro exemplo
Trata-se de uma parceria da Ford com a Intel, que pretende instalar câmeras no volante dos veículos para reconhecimento facial. Ao reconhecer o rosto do motorista, o sistema carrega informações favoritas, como agenda, contatos, músicas e até ajuste de preferência de altura e distância do banco e posição dos retrovisores. Outro exemplo é essa roupa esportiva com inteligência artificial. Ela pode medir frequência cardíaca, quantidade de respirações por minuto, sinais vitais, cansaço e calorias gastas. As camisas vêm com sensores que podem captar esses e muitos outros dados em tempo real de quem estiver utilizando-a. E então nós temos também o exemplo da pulseira inteligente da Razer, que além de auxiliar nas atividades físicas, mantém o usuário atualizado nas redes sociais. Além de contar com as mesmas funções fitness tradicionais, como contagem de passos, distância percorrida, calorias gastas e horas dormidas, ela possui uma tela LED que exibe uma variedade enorme de notificações, como chamadas telefônicas, e-mails, mensagens SMS, lembretes, Facebook, Skype, Twitter, WhatsApp e Instagram. Bem, pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Eu vejo vocês na semana que vem, então até lá!